existe uma forma mais eficaz de abordar o tema do protestantismo. Por quê? Qual é a estratégia protestante? É muito parecido com a estratégia do inimigo do gênero humano, da forma como ele tentou nosso Senhor no deserto. O que nós vemos no Evangelho de São Lucas, que o demônio ele pega uma passagem descontextualizada de Salmos para tentar a nosso Senhor. O que fazem os protestantes? A mesma coisa. Eles pegam passagens descontextualizadas das Escrituras para tentar os católicos. Olha só, tá vendo? Os católicos idolatram Maria. Tá vendo? Os católicos veneram os santos. Tá vendo? O purgatório não é bíblico. Tá vendo? Os católicos guardam o domingo quando se deveria guardar o sábado. Então, e aí quando o católico refuta o ponto A, como Nosso Senhor refutou o demônio, aí o que o protestante faz? Ele vai para B. E aí refuta B, vai para C. Refuta C, vai para D. Refuta D, vai para E. Fica uma discussão interminável. E se o protestante for um bom sofista, pode parecer que ele ganhou a discussão. E aí como é que faz, então, para atrair os protestantes de forma mais eficaz? Eu percebi isso quando eu comecei a fazer o meu movimento de forma mais eficaz para a Igreja Católica. Porque eu estudei colégio católico, eu tentei até no passado fazer retiros, naturalmente me batizei e fiz crisma, mas quando eu comecei a despertar para valer, quando eu trabalhava num banco público e nessa repartição pública existia ateu, liberal, protestante, tinha de tudo. E volta e meia entrava em discussão religiosa. E aí eu buscava as posições católicas num site chamado Monfort, do professor Orlando Fedeli, porque ele tinha posição sobre todas as coisas. E aí, lendo aqueles livros, aquelas cartas do professor Orlando Fedeli, eu descobri algo que me surpreendeu profundamente, que era que a Igreja Católica não era apenas mais uma igreja cristã como as seitas protestantes. Porque, gente, eu nasci no ambiente pós-conciliar. Então, toda a propaganda que eu recebia nas igrejas, nas paróquias que eu ia, na formação da crisma, era diluído. Não tinha doutrina. E quando eu tinha um argumento nesse sentido, era muito próximo da ideia de que não, os protestantes são nossos irmãos separados, etc, etc, etc. Então, como não tinha doutrina, era só festa, era só protestantismo, era só sentimentalismo e musiquinha, que é isso que você encontra na Paróquia Nova, então não tem nada que crie raízes. E aí, quando eu comecei a ler aquelas cartas do professor Orlando Fedeli, eu tomei um choque quando eu descobri que Nosso Senhor fundou uma igreja, que Nosso Senhor mudou o nome de Simão para Pedro, e que deu a chave dos reinos do céu para Pedro, e que disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra aquela igreja que ele tinha fundado. Então a Igreja Católica, ela não era mais uma, ela era a Igreja de Cristo, não uma igreja que subsiste e que você pode encontrar elementos de santificação em qualquer seita protestante, como diz o Catecismo Novo. Não, não. Cristo fundou uma igreja e ela é a Igreja de Cristo. Então aquilo me impressionou profundamente. Eu comecei a estudar cada vez mais, ler livros e me aprofundar na fé. E um dos livros que me impressionaram nessa trajetória, por isso que eu sempre recomendo que vocês leiam, é a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. E por que esse livro é tão impressionante? Porque quando você lê esse livro, parece que você ainda está nas Sagradas Escrituras. Porque o que você tem ali nas Sagradas Escrituras? Os 4 evangelhos. Nós sabemos que São Lucas, ele escreve o terceiro evangelho, e depois que ele escreve o terceiro evangelho, ele escreve a continuação dos evangelhos, que é o quê? Os Atos dos Apóstolos, que mostra São Pedro liderando a fundação da Santa Igreja Católica, fora da qual não há salvação. Só que se você ler a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que foi escrita no início do século IV, ali no ano 300 e pouquinho, o que você vê? É como se fosse uma continuação dos Atos dos Apóstolos. Na História Eclesiástica, você vê como os apóstolos se difundiram pelo Ocidente e foram fundando as primeiras dioceses. Tá lá como foi fundada a diocese de Atenas, de Alexandria, de Antioquia, de Jerusalém, quem foram os primeiros bispos e a de Roma. Então eu separei aqui para ler 2 das fundações que estão dentro da História Eclesiástica. Vocês vão ver como é belo. Olha como Eusébio de Cesareia narra a fundação da igreja em Roma. Após ter fundado e edificado a igreja, os bem-aventurados apóstolos entregaram a Lino o munus episcopal. Lino é mencionado por Paulo em carta a Timóteo, 2 Timóteo 4:21. Então o que Eusébio de Cesareia está falando aqui? Nós vamos ver em outras partes do mesmo livro que São Pedro foi crucificado em Roma. É por isso que a Igreja Católica tem sede em Roma, né? Então, Nosso Senhor funda a Igreja Católica em São Pedro é crucificado em Roma. E aí ele está dizendo o quê? Que depois de São Pedro vem Lino. Ou seja, o segundo Papa também é citado nas Escrituras. Lutero é citado nas Escrituras? Não. Calvino é citado nas Escrituras? Não. Henrique VIII é citado nas Escrituras? Não. Mas São Pedro é citado
primeiro Papa, e São Lino também. E aí ele vai dizer: sucedeu-lhe Aniceto. Depois dele, o terceiro após os apóstolos que obteve episcopado foi Clemente, que também viu os apóstolos São Pedro e São Paulo e teve trato com eles. Ou seja, o terceiro Papa também conheceu São Pedro e São Paulo. A pregação dos apóstolos ressoava ainda nos ouvidos e tinha diante deles a doutrina que transmitiram. Não era o único, pois já estavam ainda nessa época muitos do que haviam instruídos pelos apóstolos. E aí ele vai falar sobre uma carta que até hoje sobrevive. Está lá no primeiro livro da coleção da Paulus, né, dos Padres Apostólicos. São Clemente escrevendo uma carta para a comunidade de Corinto. Ou seja, São João Evangelista ainda estava vivo quando São Clemente escreveu de Roma uma carta para resolver um problema na diocese de Corinto. E ali, então, ele vai dizendo, ó, a Clemente, que é o terceiro, sucedeu Evaristo, a Evaristo Alexandre, depois em sexto lugar foi estabelecido Xisto, depois Telésforo, depois Higino, depois Pio, depois Aniceto. E aí ele continua. Então você tem ali o início de todos aqueles que foram os primeiros papas, e a Igreja Católica conservou toda a lista até o Papa atual, Papa Leão XIV. Então vejam que belo. E aí ele falando sobre outra das principais dioceses que é Antioquia, que era um dos patriarcados originais. Ele vai dizer: de fato a graça divina já se espalhara por outras nações, em primeiro lugar em Cesareia, na Palestina. E até cita Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Cornélio, com toda a sua casa, recebia a fé em Cristo por intermédio de uma manifestação divina e do ministério de Pedro. Então, em Antioquia, também acreditou grande número de outros gregos, aos quais haviam pregado os fiéis dispersos por ocasião da perseguição contra Estevão. Depressa, a igreja de Antioquia tornou-se florescente e cresceu em número. Então achavam-se nela muitos profetas de Jerusalém, entre os quais Barnabé e Paulo, além de uma multidão de irmãos. Foi ali que, pela primeira vez, o nome cristão brotou, como de uma fonte fértil e copiosa, citando Atos 11. Os que presidiram a igreja de Antioquia, Evódio foi o primeiro bispo estabelecido em Antioquia. Depois ilustrou-se o segundo Inácio, que é Santo Inácio de Antioquia. É sabido que na igreja de Antioquia, Teófilo foi o sexto bispo a contar dos apóstolos, pois Cornélio foi instalado como o quarto, depois de Herão, que foi o quinto. E após, em quinto lugar, Eros recebeu o episcopado. Então, vai se contando ali quem foram os primeiros bispos de Antioquia. Vejam que belo, né? E aí ele vai falar, então, da forma como os apóstolos foram estabelecendo as primeiras dioceses do mundo. De tal forma que cada bispo na Igreja Católica hoje, ele foi feito bispo por outro bispo, foi feito bispo por outro bispo, foi feito bispo por outro bispo, que volta num dos dois apóstolos que volta em Nosso Senhor. Os protestantes têm isso? Não. Não tem a chamada sucessão apostólica. Então, o que eu percebi, tinha me impressionado muito, era o fato de que os protestantes, eles se convertem em grande parte quando eles percebem que a Igreja Católica ela foi fundada por Cristo. A grande questão é, a Igreja Católica foi ou não fundada por Cristo? As seitas protestantes, elas receberam uma missão legítima de Cristo, sim ou não? Porque a partir do momento que você aceita isso, que a Igreja Católica foi fundada por Cristo, você vai com boa vontade entender o magistério da Igreja sobre todos esses pontos soltos que os protestantes levantam.